Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, vamos pegar aqui a partir do versículo 5, 2 versículos para estarmos meditando. Colossenses 5 e 6. Amém? Está repreendido no nosso meio tudo aquilo que não vem do Senhor. Está repreendido e anulado tudo aquilo que tenta roubar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Toda canseira, distração, tudo aquilo que vem contra, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Acharam Colossenses? Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Como sempre eu falo, eu peço aos irmãos que evitem levantar, tomar água, ir ao banheiro, pelo menos nesse momento, necessidade. Amém? Para que possamos realmente honrar ao nosso Deus como Ele merece, da maneira como Ele merece. Aqui Paulo escreve esta carta à igreja dos Colossenses, e ele faz aqui uma lista, e ele está escrevendo para a igreja, amém, meus irmãos? Fala assim, igreja. Ele não está escrevendo para aqueles que não aceitaram o Senhor, não reconhecem e não estão debaixo da salvação. Ele escreve essa carta à igreja, e é muito importante nós entendermos isso. E ele vem colocando aqui, e ele faz um alerta, que é para nós hoje. Olha, quando você aceitou Jesus, quando você entrou no caminho do Senhor, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, amém, meus irmãos? Tudo se fez novo. E ele diz o seguinte, ele faz um relato, olha, aquilo que era da nossa velha natureza, nós devemos entender que isso, nós não podemos estar mais caminhando da mesma maneira. E ele cita aqui, faz uma lista de algumas coisas, e diz o seguinte, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, e em avareza ele faz uma observação, que é idolatria. Amém, meus irmãos? E no versículo 6, ele completa, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, obviamente, ele está dizendo aqui, interessante que o Leonardo falou a respeito de lei, a respeito da palavra, daquilo que Deus tem, e nós vamos entender esse princípio nas nossas vidas. Então ele diz o seguinte, se você desobedece, virá as consequências. E a palavra do Senhor vem para nós. E eu quero pegar um ponto aqui, avareza. Fala assim comigo, avareza. E ele ainda faz uma observação dizendo que a avareza é idolatria. Amém, meus irmãos? Então isso é muito importante nós entendermos. É muito importante para as nossas vidas, pois a palavra é muito bem clara e diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos hoje tomar posse da palavra do Senhor. E nós vamos hoje também aprender várias coisas a respeito de dinheiro. E eu quero dizer para vocês, o Senhor Jesus falou muito a respeito de dinheiro, nos deu muitos ensinos a respeito do dinheiro. Porque quando eu falo de avareza, eu estou falando de dinheiro. E quando nós falamos de dinheiro, nós estamos falando desse período agora, em que nós estamos aqui na terra, que estamos caminhando aqui rumo à eternidade. Amém, meus irmãos? Porque para o local para onde vamos, para a eternidade, nada disso vai fazer diferença. Dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Porém, se ele fala a respeito da avareza, nós precisamos entender os princípios de Deus para a nossa vida. E é isso que eu quero estar falando com os irmãos. A realidade é uma, que eu quero dizer para vocês. Toda atitude, presta atenção, toda atitude que temos com o nosso dinheiro aqui na terra, nesse momento, vai determinar a eternidade. Eu vou repetir aqui. Toda atitude que temos
aqui na terra, hoje, com o nosso dinheiro, vai determinar o que vai acontecer conosco na eternidade. E ponto final. E isso é muito importante. Nós precisamos entender isso, pois muitos estão brincando e achando que não vai ter consequência algumas. Então nós vamos hoje entender esse princípio de Deus e nós vamos tomar posse da bênção do Senhor para as nossas vidas como igreja, como filhos do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Vai comigo rapidinho. Eu quero pegar então alguns ensinos do próprio Senhor Jesus. Eu quero pegar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos ensinou, deixou escrito para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, a palavra viva do Senhor. Vai comigo no Evangelho de Lucas. Não é possível, eu quero dizer para vocês, enquanto você abre aí Lucas, tá? Não é possível nós usarmos o dinheiro, usufruirmos do dinheiro, gastarmos o dinheiro, sem uma consciência clara de que tudo isso vai implicar na nossa eternidade. Não tem como. Então eu quero pegar com você, vai lá em Lucas capítulo 16, uma das parábolas do Senhor, um dos ensinos do Senhor. Eu quero estar pegando aqui, para que a gente possa tomar posse e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Capítulo 16 do Evangelho de Lucas diz assim: disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. Então o Senhor agora dirige aos discípulos, e Ele fala com os discípulos através de uma parábola. Então Ele muito usou esse tipo, de mensagem, de ensinamento, de parábolas, comparações. Havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: o que é isto que eu ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderá ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora o que farei? O meu senhor me tirará o emprego. Cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da minha administração, me recebam em suas casas. Chamando para si cada um dos devedores que do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe: toma a tua obrigação e assenta-te depressa, e escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma pausa aqui. Então o Senhor fala a respeito de um administrador, um homem rico. Chega ao seu administrador e fala: olha, eu estou vendo, estou verificando que você não está administrando bem os meus bens. Então, vai, me presta conta, porque nós vamos encerrar. Fim de contrato. Nós vamos fazer agora encerrar tudo. Então eu quero que você vá e me passe tudo aquilo, como que está a questão da administração. E esse homem, ele começa a pensar: o que eu vou fazer agora? Eu não sei cavar. Se eu for fazer isso, o meu físico não vai dar conta. E pedir esmolas, eu tenho vergonha. Aí ele tem uma brilhante ideia. Ele diz o seguinte, ele fala assim: eu vou usar da seguinte estratégia. Chamou os devedores, chamou aqueles que deviam ao seu senhor, e começou a falar: você deve quanto? 100? Então vou fazer o seguinte, corta para metade. Eu vou escrever aqui que você deve 50, tá certo? Vai lá e senta, fica tranquilo. Daqui para frente é 50 que você está devendo. Chegou para outro: quanto que você deve de trigo? 100, tá bom. Eu vou pôr aqui 80, tá bom? Vai lá, senta. Achando que ele estava fazendo um alto negócio. É aquela questão de cumprimentar com o chapéu alheio. É aquela questão de agir em cima do nome de outro. Bom, agora vem um ponto importante para nós aqui. Então o Senhor Jesus fala dessa parábola, Ele explica isso. E agora vem uma coisa que parece um contrassenso. Diz aqui o versículo 8, presta atenção: louvou aquele senhor, o injusto administrador,
por haver procedido prudentemente. Pois os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aqui o Senhor começa a explicar um princípio dele para as nossas vidas nessa noite. Ele diz: louvou aquele senhor, aquele imprudente administrador, aquele homem que está fazendo errado. Então parece um contrassenso. Puxa vida, então aquele administrador estava fazendo errado, administrando errado, e agiu ali de maneira, a roubar, vamos pôr assim, o seu senhor, e o seu senhor fica sabendo de tudo, e ainda fala: puxa vida, olha, ele é muito prudente. E esse é o princípio de Deus. E é isso que o Senhor fala conosco nessa noite. E essa palavra o Senhor Jesus dirigiu aos seus discípulos. Mas na verdade nós vamos ver mais à frente, ele queria também atingir a outros que estavam próximos. Ou seja, ele estava falando com os seus discípulos, para também aqueles que estavam próximos entender a sua palavra com relação a dinheiro, com relação a bens materiais. Amém, meus irmãos? E ele diz o seguinte: louvou aquele senhor pela prudência daquele homem. Ou seja, ele não tinha nada, ele ia sair com a mão para frente e outra para trás. E ele diz: olha, uma coisa é certa, o caráter dele é deformado, o modo dele agir é errado. Mas uma coisa eu digo para vocês: ele foi prudente. Ele estava de uma maneira errada, preparando, achando que dessa maneira ele teria, depois que saísse ali, as amizades daqueles devedores do seu senhor. E olha que interessante a parte B desse versículo que acabamos de ler. Pois os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ele está dizendo: o povão do mundo é mais prudente do que o povo dos filhos da luz. Quem são os filhos da luz, igreja? Quem são os filhos da luz? Ele está dizendo o seguinte: olha, o mundão aí é mais prudente do que os filhos da luz. Ele está dizendo o seguinte: ele não está fazendo alusão ao caráter deformado daquele administrador. Ele está dizendo o seguinte: Jesus está explicando, e nós vamos entender nos versículos aqui posteriores, que, olha, o mundão aí, eles sabem pensar no amanhã, e os filhos da luz não pensam no amanhã. E aqui vem uma questão para cada um de nós. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, meus irmãos, é para que venha realmente administrar. Ele é o dono. Amém, meus irmãos? E ele está falando o seguinte: vocês não pensam para frente? E olha que interessante, continuando, versículo 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então ele está aqui ensinando um princípio. Ele pegou essa parábola para ensinar aos seus discípulos e também aos fariseus e saduceus que estavam próximos a respeito das coisas materiais desse mundo. E ele está falando: olha, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês venham entender. Os próprios filhos do mundo aí, eles pensam no amanhã, e vocês que são filhos da luz, vocês não entendem o que há para amanhã. E ele continua dizendo, versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Agora o Senhor Jesus está falando aos filhos da luz. Ele está dizendo o seguinte: vocês não estão pensando no amanhã. E fazendo agora uma comparação com o que nós lemos a carta aos Colossenses, fazendo uma comparação com o que o Leonardo apresentou aqui na primeira carta aos Coríntios, os avarentos não herdarão o reino dos céus. Amém, meus irmãos?
E o que o Senhor está falando, o Senhor Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, se vocês não forem fiéis naquilo que agora é injustiça, aquilo que está aqui na terra, meu irmão, quanto mais você receberá o que vem para você na frente. Se você não é fiel no pouco, nunca será também no muito. E aqui ele está começando a falar e a ensinar-nos. A gente ouve muito: ai pastor, sabe o que é? Eu não vou entregar meu dízimo, minha oferta, porque eu estou apertado, eu ganho pouco. O senhor está falando, bom, se você não entrega agora quando ganha pouco, também não vai entregar se voltar a ganhar mais. Amém, meus irmãos? Pode ser que você pense nisso, pode ser que você se estribe nesta mentira, mas é uma mentira. Por quê? Deus é muito bem claro: se você não é fiel naquilo que Ele está te dando agora, você não terá coisas maiores pela frente, pode ter certeza disso. Então o Senhor está aqui mostrando algo. Ele está mostrando para nós que a administração, aquilo que nós fazemos com o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, vai influenciar sim a nossa eternidade. Mesmo que outros falem outras pataquadas para vocês, presta atenção, o Senhor continua a falar aqui. Versículo 13: ninguém, presta atenção, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui ele já vem direto no assunto. O nosso Deus, Ele é muito zeloso. E Ele não permite de maneira alguma, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Amém, meus irmãos? Muito menos com as coisas materiais. Não divide, meu irmão, esqueça isso. E por isso que o Senhor Jesus, Ele começou com essa parábola. Ele vem falando, olha só que interessante, uma outra parábola do Senhor. Em Lucas mesmo, volta um pouquinho. Volta aí algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 12. Olha que interessante, uma outra parábola do Senhor, falando do rico insensato. No capítulo 12, no versículo 16, e propôs-lhe essa parábola. Diz o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Amém, meus irmãos? E aqui nós vemos novamente os valores e aquilo que Deus espera de nós. Meus irmãos, se você deposita a tua confiança nos seus bens, na sua riqueza, naquilo que você tem, você é idólatra. E os idólatras não entrarão no reino dos céus. É uma coisa que nós precisamos ensinar para a igreja. É uma coisa que nós não podemos deixar passar de maneira ilesa. É uma das coisas que tem roubado muito a bênção de Deus no meio do povo do Senhor. Ah, pastor, eu não deposito a minha confiança nas riquezas, porque eu nem tenho riqueza. Entenda-se riquezas, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Tem gente que, se tem dinheiro no banco, é crente fervoroso, está aqui, louvado seja Deus, oh glória, aleluia, tal. Se de repente a conta bancária abaixa um pouco, cai em depressão, começa a maldizer o Deus da criação, começa a fugir do Senhor, começa a colocar a culpa no Senhor diante da situação. E o que o Senhor está falando é o seguinte: uma pessoa que age dessa maneira, ele tem como seu Deus o dinheiro. Ele não confia no Senhor. Meus irmãos, aqueles que são do Senhor, Ele jamais abandonará. Você crê nisso? Fala assim: aqueles
que são do Senhor, Ele jamais abandonará. Meus irmãos, essa palavra vem do Senhor. E nós precisamos entender esse princípio de Deus. E às vezes Ele permite acontecer algumas coisas no nosso caminhar, no nosso dia a dia, para ver onde está o teu coração. E Ele deixou muito bem claro, você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir à riqueza e ao Senhor. E eu quero fazer uma observação aqui. O Senhor não quer fazer barganha com ninguém. O Senhor não quer fazer troca com ninguém. Amém, meus irmãos? Nós temos, vou pegar aqui como exemplo. Nós temos uma cidade aqui em Minas chamada Ouro Preto. Eu nunca fui lá, mas já estudei, já vi. E eu quero pegar como exemplo essa cidade, porque essa cidade, Ouro Preto, é a cidade, não sei se vocês sabem disso, que tem o maior número de igrejas por habitantes. Sabiam disso? Igrejas católicas romanas. E isso veio de um período lá atrás, em que vendiam a salvação. E muitas famílias que estavam ali na mineração, e que tinham bens, amém, meus irmãos? Que tinham produtos aqui de bens na terra, para ter a salvação, a vida eterna, construíram igrejas. Então uma família construía uma aqui, outra já ali na esquina construía outra. E nisso eles estavam negociando com Deus, eles estavam achando que estavam fazendo algo extraordinário. E eu quero dizer o seguinte, não é isso. O nosso Deus, Ele não negocia, Ele não faz barganha com ninguém. Amém, meus irmãos? A palavra dele é muito bem clara. A nossa salvação vem pelo Senhor Jesus. Você crê nisso? Fica aqui marcando, vai comigo, Evangelho de João, rapidinho, para a gente pegar uma palavra que é importante para nós. João, capítulo 5, versículo 39. Eu quero deixar claro aqui, que com Deus não é barganha. Porque infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje em dia, estão fazendo a mesma coisa. Estão vendendo salvação. Infelizmente, estão vendendo indulgências, com outros nomes e outras coisas. Eu quero deixar claro aquilo que a palavra diz. João, capítulo 5, versículo 39. Amém, meus irmãos? Aqui diz o seguinte, capítulo 5 de João, versículo 39. Examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas escrituras que testificam de mim. Amém, meus irmãos? Aqui, resumindo, esse capítulo todo, eu sei que você conhece, mas só para a gente entender o princípio de Deus, Jesus está falando, olha, eu quero dizer o seguinte, toda a escritura do Antigo Testamento e Novo Testamento testifica de mim. Ele está dizendo, vocês querem a vida eterna? A vida eterna está em mim, Jesus está falando. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar claro aqui, que eu não estou fazendo alusão à barganha. Eu não estou fazendo alusão de que se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você fizer isso, se você entregar o teu tudo, aí você vai ter... Não, eu estou dizendo o seguinte, o nosso proceder, a nossa maneira de agir aqui na terra, hoje, enquanto caminhamos, enquanto somos peregrinos aqui, vai determinar a minha eternidade. Amém, meus irmãos? E a nossa salvação, a eternidade, está ligada a isso, e não adianta querer mudar a circunstância. E isso é muito importante, porque se eu sirvo as riquezas, eu estou servindo a Mamon, eu sou idólatra. E Deus não divide a glória dele para ninguém, com ninguém, com ninguém. Se você é daquele que confia somente na sua conta bancária, somente nas coisas que você tem, olha, você pode vir, você pode louvar a Deus, levantar as mãos, você pode fazer o que quiser, meu irmão, mas Deus conhece seu coração e vê que seu coração está preso nas coisas materiais, e Ele diz, você é idólatra, você não entrará. E isso é muito importante, nós entendemos esse princípio. E volta novamente em Lucas. Então o Senhor Jesus fala dessa parábola do mordomo infiel. E ele começa a mostrar o seguinte, olha, esse mordomo infiel, ele, sendo infiel, ele entende o que é pensar no amanhã. E ele fala, e vocês aqui não entendem. Vocês que são filhos da luz não entendem. O Senhor está falando aqui, vamos pôr numa linguagem bem
coloquial para nós. Ele está dizendo o seguinte: olha, as coisas que você tem na sua mão não são suas, são minhas. Eu quero que você entenda que está em jogo a sua vida, a sua eternidade, porque eu te dei para que você administre da melhor forma, e eu quero que você pense no amanhã. Amém, meus irmãos? Eu quero que você pense na eternidade. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, e fala assim: o Senhor quer que você pense na eternidade. Se eu tenho apego exagerado às coisas materiais, se eu confio somente nas coisas materiais, meu irmão, você está servindo a Mamon. E se você serve a Mamon, você é idólatra. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Agora, para completar, como eu falei, Jesus ele estava ali falando com os seus discípulos, porém ele sabia que atrás dos discípulos tinha alguns fariseus. Olha só que interessante, versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Os fariseus eram avarentos. O Leonardo citou algo aqui muito interessante. O Senhor Jesus mesmo falou a respeito desses mesmos fariseus que entregavam dízimo do cominho, do coentro, de coisas pequenininhas. E eu quero dizer aqui uma coisa, meus irmãos: não basta entregar o dízimo, porque esses mesmo que entregavam os dízimos dos cominhos, dos coentros, das coisas pequenas, esse mesmo que Jesus falou, como ele citou aqui, que falou assim: ó, você deve fazer essas coisas sem deixar aquelas. Então Jesus falou: você não deve deixar. Quais são aquelas? A maneira como eu cuido, a maneira como eu administro, a maneira como o Senhor espera de nós, com os nossos bens e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E a hora que Ele viu que aqueles fariseus se incomodaram com essas palavras, Jesus veio com mais uma parábola, conhecida nossa. Vamos um pouquinho mais à frente, versículo 19. Essa parábola é muito conhecida. É uma parábola aí que eu creio que todos conhecem. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, um homem rico, que vivia todos os dias de maneira esplêndida. Ele não está falando aqui um dia ou outro. Ele não está falando que ele se vestia bem em uma determinada ocasião, quando ele ia numa festa ou num casamento. Ele diz o seguinte: um homem rico que se vestia e estava sempre usufruindo dos seus bens de maneira esplêndida. Todos os dias, fala assim comigo, todos os dias. Para que um homem pudesse viver dessa maneira, obviamente nós podemos ter noção da quantia que ele tinha em mente. Alguns anos atrás, eu não lembro quanto, deve ser uns 2 anos atrás, creio eu, às vezes eu me perco. Teve uma reportagem que foi muito interessante. Um milionário alemão, não sei se vocês leram, coisa assim, saiu na mídia, porque era o homem mais rico da Alemanha. E ele tinha 50 bilhões de euros. Olha aqui, 50 bilhões de euros. Dá para o camarada ficar tranquilo durante bom tempo. E isso saiu nos noticiários por quê? Numa aplicação na bolsa e umas variações na bolsa de valores, de repente, de um dia para a noite, a fortuna dele caiu de 50 bilhões para 25 bilhões. Meu irmão, 25 bilhões de euros, eu não estou falando de dólar, dá para você se divertir ainda um bom tanto. Mas ele ficou tão desesperado que saiu e se jogou na frente de um trem. Porque de 50 caiu para 25, caiu para metade. Mas eu acho que qualquer um de nós aqui não saberia nem o que fazer com 25 bilhões. Nós não temos nem noção de tanto zero que tem atrás, de tanta coisa que seria. Então, o que acontece? É nítido aqui a questão desse homem, para a gente poder entender o que o Senhor Jesus está falando. Vamos continuar. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
Os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte, nessa parábola, o Senhor coloca o nome para o mendigo. Chama-se Lázaro. Ele nem coloca o nome do rico. Você percebeu? Eu digo sempre aqui, eu falo sempre, eu amo os detalhes da palavra. E tem um porquê nisso, e nós vamos entender. Primeiro, se você se baseia, meu irmão, se você se estriba, se você tem os seus valores nas riquezas, naquilo que você tem, independente da quantidade de valor, não estou falando de 50 bilhões de dólares, pode ser R$1.000, R$500, R$50, mas independente do valor, se você tem o seu valor nisso, se a sua vida está em cima disso somente, meu irmão, o seu nome não virou nada. E eu quero só que você comece a entender os princípios de Deus, porque o Senhor vai chamar-nos pelo nome. E aqueles que não entendem esse princípio, e acham que o dinheiro é que compra, é que faz e que diz, perde até o seu próprio nome. Agora vamos para frente. Vocês sabem o que aconteceu. Versículo 22. Morre o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Amém? Então ele usa aqui Abraão para mostrar que eles pertenciam, tanto o rico quanto o Lázaro, pertenciam à aliança de Abraão. Amém, meus irmãos? Por isso que ele usa aqui a questão de Abraão. Os dois morreram. Um morreu, foi direto para a presença do Senhor, porque aquele a quem Abraão fez aliança. O outro morreu e foi para o inferno. Apesar de muitas linhas teológicas aí, tanto evangélicas como outras igrejas, falarem que não existe inferno, eu vou dizer para vocês, meu irmão, está aqui. O próprio Senhor Jesus fala, isso é um dos ensinos do Senhor a respeito de muita coisa. Por isso eu volto a dizer, a maneira como nós administramos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, vai definir a eternidade. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meu irmão, esse homem estava tão acostumado a mandar, ele estava tão acostumado a comprar com o seu dinheiro aquilo que ele quer, que ele dá ordem, Abraão, manda Lázaro vir até aqui. Ele ainda não, apesar de estar no inferno, apesar de estar lá na tormenta, apesar de estar lá, ainda está dando ordem, falando assim, ó, manda Lázaro vir aqui molhar a ponta do dedo. Molhar a ponta do dedo na água e só, olha, dá ordem para ele. Como se a questão daquilo que nós temos hoje, dita regras de quem é quem. Nós esquecemos que todos nós somos iguais diante do Senhor, mas ele ainda estava preso a Mamon, que levou à condenação. Vamos continuar? Além disso, que mande, versículo 24, versículo 25, mas Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele, rogo-te, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém, meus irmãos? O que foi que o Leonardo falou aqui? Existe, Moisés simboliza a lei. Existe a lei e os profetas, eles estão lá para ouvir.
Existe uma palavra sendo ministrada agora na Igreja Batista ali em Franca. Eles precisam ouvir. Não precisa ninguém voltar, pois a palavra é muito bem clara. Todos nós morreremos uma só vez. Depois disso virá o juízo. Ele falando, não, manda, deixa eu ir lá, dá um aviso, um alô. Ele falou, tem sido ensinado, eles precisam aprender, enquanto estão caminhando nesta terra, eles precisam entender os meus princípios, estão sendo falados e ensinados. Meus irmãos, tem cada coisa que a gente ouve. Um negócio que eu ouvi, que eu fiquei assim, de boca aberta. Nos Estados Unidos tem um banco, eu até anotei aqui, Banco da Reencarnação. É sério. Banco da Reencarnação, onde você deposita dinheiro, para quando você voltar reencarnado na outra vida, você possa sacar aquilo que você guardou agora. É sério. Não é brincadeira. A hora que eu vi isso, eu fiquei boquiaberto. Aí nós falamos, muitas vezes nós damos de dedo, os faraós enterravam, todos os seus bens. Outra encarnação, eles iam usufruir daquilo, enterravam com bens, com joias, com ouro, enterrava até escravos junto, não sei se vocês sabiam disso. Os escravos eram enterrados vivos, o escravo era deles. Se você fosse escravo de um faraó, meu irmão, você tinha que orar para ele não morrer, para você morrer antes, senão você morria junto com ele. Porque os escravos eram enterrados juntos, tudo aquilo. A gente fala dos faraós, e hoje em dia, aqueles que são adoradores a Mamon, aqueles que estão, olha, além de... Meu irmão, crendo na reencarnação, puxa, economizei tanto dinheiro, que eu quero usar também na outra vida. Desculpa aqui fazendo menção, na outra encadernação. E é verdade, é triste isso, mas é verdade. E muitos estão lá depositando dinheiro. Aí eu comecei a ler, falei, bom, tudo bem. Tudo bem, assim, entre aspas, Vamos fazer de conta que eu entendi esse princípio. Eu vou lá, deposito um dinheiro na minha conta reencarnada. Aí, quando eu voltar, como que vai ser? Carteira de identidade? Digital? Íris? Eu comecei a ler, falei, como é que eles vão? E o pior, gente, tem gente que acredita nisso. A metodologia para você sacar na outra encadernação. Eles irão usar o método da regressão. Porque eles fazem o método da regressão. Aí vai falar, verdade, você é aquele que depositou lá em 2018. Maravilha, o dinheiro é seu. Meu irmão, quem acredita nisso? E o pior é que tem muita gente que acredita. E eles fazem, a hora que eu entrei naquele site eu não acreditei, para fazer teste, eles falam, você quer ver? Nós vamos fazer um teste, vamos fazer aqui, o método da regressão, e começa lá, vocês sabem o que é invocar, é aquele, o inimigo, o capeta, o diabo mesmo, aí começa a falar, olha, você foi soldado de César, da 5ª companhia, e o camarada, puxa vida, verdade, na outra encadernação, se eu já tivesse esse banco, eu pegava o meu soldo de soldado, e já teria depositado, eu ia sacar hoje. Para com isso, meu. A todos nós está ordenado morrermos uma só vez. Depois disso vem o juízo. E eu vou deixar bem claro, tá? Vai definir sim o modo como eu cuido, como eu administro aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Amém, meus irmãos? E Ele aguarda e espera de nós. Ele espera que a gente venha agir de maneira a contentá-lo e não decepcioná-lo como dono de tudo aquilo que tem colocado nas nossas mãos. Vamos lá, continuando aqui só para a gente entender. Vamos lá. Então ele diz, deixa, pai Abraão, eu subi falar com eles. Aí ele diz, versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam.
Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém, meus irmãos? E aqui o próprio Senhor Jesus está falando: olha, se eles não ouvem a lei, se eles não ouvem os profetas, se eles não ouvem uma pregação que está sendo executada agora, se eles não querem dar ouvido a isso, eles não vão dar ouvido a morto que volta à vida. Algum morto, presta atenção nos detalhes da palavra, meu irmão. Quem morreu, ressuscitou, está vivo. Se você não crê no que a palavra tem sido ministrada, se você não crê naquilo que Deus tem para as nossas vidas, através dos profetas, através da palavra, você não crê naquele que morreu, ressuscitou, está vivo. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender o princípio de Deus. E é isso que eu quero dizer para vocês. E eu vou repetir aqui. Quem não sabe administrar bem e cuidar bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje, está colocando em jogo a eternidade. Os avarentos não entrarão no reino dos céus. E eu quero deixar muito bem claro aqui. Deus fez, o Senhor Jesus, Deus, feito Jesus, usou dessa parábola. E eu quero deixar claro uma coisa aqui. Ele não está fazendo menção, ele não está dizendo que pobre vai se salvar e que rico vai para o inferno. Amém, meus irmãos? Ele não está fazendo menção a isso, de maneira alguma. Porque a salvação está na pessoa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O que ele está dizendo é o que nós devemos fazer e como fazer. Então eu volto a falar novamente. Ele não está dizendo, não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que pobre será salvo e rico vai para o inferno. E isso foi um dos erros na Idade Média, que a igreja usou muito. Dê tudo para a igreja, doe tudo, porque aí você fica pobre, e os pobres serão salvos, muitas vezes baseando-se nessa palavra. Quer ver uma outra coisa rapidinho? Vai comigo, só para a gente entender. Filipenses. Vamos pegar aqui uma palavra do Senhor, nesta carta escrita à igreja de Filipos, para a gente entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Capítulo 4, capítulo bem no finalzinho, versículo 18. Presta atenção aqui. O que Deus espera de nós, o que Ele aguarda das nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 18. A carta de Paulo escrita à igreja de Filipos. Não bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém, meus irmãos? Paulo está falando, olha, aquilo que vocês mandaram, os dízimos e ofertas que vocês mandaram para mim, através de Epafrodito, olha, isso aqui é cheiro agradável ao Senhor. Então o Senhor está falando muito bem, claro aqui. E no versículo 19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então ele deixa muito bem claro aqui. Então, não existe essa questão de que, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Não, o que o Senhor está falando é o seguinte: a maneira como você cuida daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, sim, vai determinar para onde você vai. Se você é avarento, meu irmão, é idólatra. E se é idólatra, vai para o inferno. Então não tem nada a ver. Rapidinho, 1 Timóteo. Primeira carta de Timóteo, para a gente entender esse princípio de Deus, que eu quero também arrancar toda a dúvida que possa haver e achar que somente se for pobre, paupérrimo, somente se eu tiver com o corpo cheio de chagas e sentar na frente da porta de um rico, é que eu vou ser salvo. Não, eu vou explicar o princípio de Deus em cima dessa parábola. Amém, meus irmãos? Olha o que Paulo fala aqui, instruindo a Timóteo. No 1 Timóteo, o último capítulo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Acharam aí? Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Amém, meus irmãos? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Pronto.
Então ele está deixando muito bem claro, não é pelo fato de você ter riqueza ou não riqueza, ou quantidade de riqueza, se é mais ou menos, ou isso ou aquilo. Ele está dizendo o seguinte: não ponha esperança, não ponha na riqueza. Você deve pôr em quem? Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. Amém, meus irmãos? Então aqui Paulo está deixando muito bem claro, e por isso eu estou falando, para não fazer alusão, senão seria muito bom, eu ia até aproveitar a chance, falar assim: olha, você tem que ser pobre, bem pobre, de maré de si, para você entrar no reino dos céus. Então aproveita hoje, coloca tudo aqui, antes de você ir embora. Pega a chave do carro, pega não sei o quê, meu irmão. Nada disso. O que o Senhor está falando e nos ensinando o princípio dele. Amém, meus irmãos? E quando ele usou essa parábola, do rico e de Lázaro, por que ele deu nome somente a Lázaro? Você sabe por quê, meu irmão? Ele está dando um princípio, ele está mostrando aqui. E para o judeu, para aqueles que estavam lá, a hora que Jesus falou dessa parábola, a hora que ele deu o nome ao pobre, ele estava dizendo o seguinte: ele fez aqui um artifício de linguagem, ele colocou aqui ênfase, tanto em um quanto o outro, ele colocou ênfase na riqueza do rico, bem rico, e na pobreza do outro, bem pobre. E ele colocou o nome somente nesse, chamava-se Lázaro. Por que Lázaro? Lázaro, em hebraico, quer dizer aquele quem o Senhor ajuda. Sabia disso? Então não é questão de quantidade de dinheiro. O Senhor estava ensinando nessa parábola o seguinte: aquele sabia que o Senhor ia ajudá-lo. O outro, a ajuda dele estava nas riquezas. E é esse princípio de Deus que nós vamos tomar posse para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse princípio de Deus, o modo como nós trabalhamos, fazemos e agimos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, definirá o meu futuro. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de perder tudo. Então você se apoia no dinheiro. Então é Mamon o seu Deus. Não tenho medo, pastor. Deus tem provido, eu sei que Deus vai prover. Aquilo que diz a palavra, diz o seguinte: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Pronto, meu filho, Deus vai nos sustentar. Eu nunca me esqueço, só para terminar, quando nós começamos a escola aqui, pegando os currículos para professoras, e eu e a Denise fazendo a triagem, atendia uma, atendia outra, a gente pegando os currículos. De repente chegou uma moça, trouxe um currículo, veio trazer o currículo, e eu que atendi, vai, tá bom, senta aqui e tal, começamos a conversar. Ela começou a perguntar: essa escola, que interessante. Daqui a pouco ela perguntou: aqui tem convênio com a prefeitura? Eu falei: não tem convênio com a prefeitura. Não tem, não. E de onde vem o sustento? Aqui da escola, como é que vocês mantêm? Eu falei: olha, nós estamos começando a escola agora, mas quem vai manter é a igreja que mantém, o ministério que vai manter. Ela falou: não tem convênio com a prefeitura? Tem convênio com o Estado? Eu falei: não. Tem com a prefeitura? Eu falei: não. Gente, ela puxou o currículo da minha mão. Bem, foi essa coisa. Ela puxou o currículo. Não, muito obrigado. Ou ela pensou assim: eu, hein? Ela não fez essa pergunta, mas ela devia ter imaginado, né? Porque quando ela entrou, falaram para ela: olha, a Denise está ocupada, quem vai te atender é o pastor Maurício. Acho que ela olhou assim e falou assim: o quê? Ele? É a igreja? Quem cuida da igreja é você, careca desse jeito? Ixi, dá o currículo e vou embora. Tchau. Onde está
Como você está fazendo? Tem pessoas que, por exemplo, é triste também. Onde está? Não matricula a criança na escola aqui? Porque tem também alunos sociais que estudam juntos. Como pode o meu filho estar junto com um bolsista social? Vocês acreditam nisso? E é verdade. Como se as coisas que eu estou provendo para o meu filho têm valor maior do que o outro, que é bolsista social. Meu irmão, adorador de Mamon. Vamos meditar. E que o Espírito Santo venha falar conosco. E volto a dizer, as minhas atitudes hoje, com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, vai definir a minha eternidade. Amém, meus irmãos? Os avarentos, idólatras, que adoram a Mamon, não herdarão o reino dos céus. Fica em pé, em nome de Jesus. Que Deus possa estar falando aos nossos corações. Não estamos aqui para fazer barganha com Deus, mas que possamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos que Deus tem colocado nas nossas mãos, e se nós formos fiéis no pouco, Ele colocará e acrescentará. Amém, meus irmãos? E eu quero que você, principalmente os homens aqui, confie no Senhor. Eu estou falando homens por quê? Porque a questão do sustento da casa pesa mais no ombro dos homens. E é claro que também tem com as mulheres. Mas vocês, homens, que muitas vezes retém, segura, fica com medo, não entrega, eu não vou fazer, eu não vou entregar. Meu irmão, você está adorando a Mamon. Desligaram o helicóptero? Apesar que estava bom, estava refrescando, mas na benção. Então você, homem, não tenha medo. Confie no Deus que te resgatou. E se esse Deus te tirou do pecado, das garras do diabo, Ele não vai deixar você passar necessidade, meu filho. Ele sim pode provar, e Ele nos prova muitas vezes. Vocês, mulheres, que às vezes induzem os seus maridos a não fazer e não executar também, ou você mesma não faz, é porque você não confia no Senhor. É porque você está se estribando, você está se fixando na areia e não na rocha, que é o Senhor. O que você tem, o que você possui, o que Deus tem provido, meu irmão, vem dele. Engano seu pensar que é das tuas mãos, porque o Senhor diz na sua palavra que com um sopro Ele pode tirar, por exemplo, a tua saúde. E eu quero ver como é que você vai fazer. Com um sopro Ele pode tirar uma quantidade de bens enorme que você tenha, ou pequena, independente. O Senhor não está fazendo alusão a rico ou a pobre. Ele está falando, eu quero Lázaros. Eu quero Lázaros. Lázaro, a palavra diz, aquele que Deus sustenta. Amém, meus irmãos? Abra seus lábios. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus possa falar conosco.